Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário, método de tratamento para o alcoolismo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre recaída. Ou seja, é o grande desafio dos terapeutas, dos quem fazem tratamento, das clínicas, dos profissionais de saúde. Como lidar com a recaída de um alcoolista? Como que isso funciona? Isso é trágico, né? Talvez eu esteja falando aqui mais para a família, e eu queria me direcionar a você. É, como é difícil lidar com a questão da recaída. E eu queria perguntar, se você puder, deixa aqui embaixo aqui nos comentários, como é que você entende a recaída? E me fala em que conceito que é uma recaída. Quais são os conceitos? Conceito de que da seguinte forma: é ele dizer para você e te prometer que não vai beber e fica 2, 3 dias, uma semana sem beber e depois bebe de novo? Para você esse é um conceito de recaída? Ou ele fica doente, hospitalizado, e lá no leito ele fala: não, nunca mais vou beber, eu te juro, eu prometo, não quero mais saber disso e tal. Ele volta e tem uma nova recaída. Ou ele vai para um tratamento, fica tanto tempo lá internado, 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, e quando menos se espera ele está recaído de novo. Qual é o conceito de recaída que você tem? Eu queria quebrar um pouco esse tabu e falar um pouco sobre a minha experiência nessa linha, nesse modelo de recaída. Ou melhor, nesses modelos, né? Uma vez eu estava acompanhando um paciente e ele teve uma internação, foi para uma clínica e depois, no pós-tratamento, eu fui acompanhar. E na segunda semana que ele estava em casa, ele teve uma recaída. A família se desesperou e falou: não, não tem jeito, já não há mais solução, foi a última vez, eu não quero mais saber de nada. Ele não tem vergonha na cara, ele não cumpre com a palavra dele, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não quer saber de nada, ele não pensa em ninguém, só pensa nele, ele é um egoísta. Eu tô fora, não quero mais saber, ele que se dane para lá e ponto final. Essa é uma das linguagens muito comum entre a família. Concorda comigo? Essa é uma das linguagens que mais acontece. Porque, na verdade, é de criar indignação, realmente. Você está buscando uma solução para a pessoa e quando ela volta, você apostou tudo nela. E ela tem as suas recaídas. Mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Na aula passada, eu falei um pouco sobre conceito de sobriedade e abstinência. Nós falamos qual é a diferenciação. Se você não viu esse vídeo, vai lá, acompanha nosso vídeo lá. Sobriedade e abstinência. Qual é a diferença, Marcos, entre sobriedade e abstinência? E aí eu pontuo o que é sobriedade e o que é abstinência. Abstinência é parar de beber, parar de usar aquela substância que ele está usando. Só, basicamente isso, parar de beber. Parar de beber não quer dizer que ele parou de se relacionar com a bebida. Ele só não está tendo contato com ela. Mas os sentimentos, as paixões, os amores, as lembranças, elas estão todas lá, na cachola dele, na cabeça dele. Parar de beber é simplesmente ele não levar o copo até a boca. Isso é abstinência. É ruim isso? Não, pelo contrário, é excepcional, é o primeiro passo. É ele ter a consciência da abstinência, ele precisa parar. Principalmente o alcoolista, ele não pode ir parando com dose homeopática, ele tem que estancar, ele tem que dar uma quebrada naquilo, porque as lembranças são muito fortes. E aí, acompanhando essa pessoa, ele teve uma recaída, ele foi internado um tempo, e nesse processo ele teve uma recaída, a família: não, eu não quero mais saber disso, eu tô fora, eu não quero mais me envolver, ele que se dane porque ele é mentiroso, ele me engana, ele fala e não cumpre, enfim. E aí, eu fui bater um papo com ele, fui saber dos motivos, né? Sem cobrança, um bate-papo. E ele me falou uma coisa muito interessante, que ele falou: Marco, se você me perguntar o porquê que eu bebi,
eu não sei porque eu bebi. Mas se eu explicar, você está me entendendo, mas se eu explicar isso para minha família, ela não vai entender, ela vai achar que é mentira. É como ver um fantasma. Se eu ver um fantasma, ou se eu ver um extraterrestre e falar assim, eu vi um fantasma, eu vi um extraterrestre, por mais que eu tenha visto, as pessoas vão falar, balela, você não falou, você não viu isso. Já ouviu falar sobre osmose? Você já ouviu isso alguma vez? Conceito de osmose? Osmose é você acreditar em algo que está sendo vendido para você de forma repetitiva. Vou dar um exemplo. Teve uma época, isso já uma década atrás, uma loja dessa de eletrodoméstico, dessas grandes, não vou falar uma para fazer propaganda aqui, ela sofreu uma ação na justiça por osmose. Por quê? Porque ela existe um nível de propaganda que tem que ser respeitado. E ela não respeitou esse nível de propaganda. Você abria a televisão, ligava a televisão, estava lá a propaganda dela. Você ligava o rádio, estava lá a propaganda dela. Você pegava, comprava um jornal, estava a propaganda dela. Você abria a internet, estava a propaganda dela. Você ia no velório, estava a propaganda dela. Você ia no cemitério, estava a propaganda dela. E existe um limite dessa propaganda. Porque as pessoas, elas não compram mais por necessidade, ela compra já por osmose. Isso aí é um outro assunto, a gente pode falar isso numa outra aula. Mas aonde eu quero chegar com essa questão? Um alcoolista, para ele se tornar um alcoolista, ele demora muito tempo. É de um dia para o outro, ele começou a beber há um ano atrás e hoje é alcoolista? Não rola isso, não acontece. Isso acontece com o usuário, por exemplo, de cocaína. Raro se tornar um dependente de cocaína, de heroína, muito raro. Depende de um tempo maior, ou então depende do organismo da pessoa também, da prevalência de uso, enfim. São outros fatores que a gente pode pensar. Mas o álcool não é assim que acontece. Antes de acontecer a problemática do álcool, acontece coisas boas nessa caminhada. O que são as coisas boas? As coisas boas são as coisas sociais, porque primeiro que o álcool é uma droga social, lícita, que nem é considerada como droga, porque muitos não percebem dessa forma. Eu estou falando para você porque eu sei que é uma droga, tanto é que está lá na Organização Mundial de Saúde, tem lá o CID dela, tem as folhas que catalogam ela como uma doença. O alcoolismo é uma doença. Mas muitos não sabem disso. E aí, é muito interessante pensar sobre a questão da recaída, porque a família não vai entender isso. E aí, voltando para o que ele falou, eu falei, cara, eu tô entendendo. E a osmose, que eu estou querendo dizer, a osmose alcoólica, ela é assim. A osmose alcoólica é o cara ficar 1 ano sem beber, por exemplo, e ele acordar de manhã cedo e ir no boteco tomar cachaça e não lembrar por que ele tomou aquela cachaça. Você vai falar, não, mas você está de brincadeira comigo. Não, é sério. Isso se dá o nome de lapso alcoólico. Isso acontece. É um outro conceito. O lapso alcoólico acontece. É a pessoa que parou de beber, mas a mente dela ainda está em processo de desligamento. Ela não se desligou totalmente. Mas, Marcos, depois de 1 ano acontece? Acontece. Você já ouviu relatos de pessoas que foram amputadas e elas sentem a perna, o braço? O que é isso? Ela é doida? Não, porque ao longo da vida dela, ela conviveu com aquela perna e ela tem lembranças. E essas lembranças estão o tempo todo na mente dela. A mente não é assim, eu não vou desligar de uma coisa de um dia para o outro e a coisa vai acontecer, não é assim que funciona. A nossa mente, nosso cérebro, ele armazena essas lembranças. Então a lembrança de um alcoolista, depois de tantos anos em uso, é natural que ele vá pensar e vai ter esses lapsos. Só que ele não vai conseguir te explicar isso. E você está achando que ele é um safado, sem vergonha. Mas essa ação involuntária faz parte do processo de sobriedade e de abstinência. Ou melhor, muito mais de abstinência do que de sobriedade. Existe um outro conceito que é o retorno ao uso. Não é lapso nem recaída, é o retorno ao uso. O que é o retorno ao uso? É o indivíduo que vai para um tratamento e ele já esquematiza exatamente quando
aonde, que dia, que mês, que ano que ele vai retornar para a bebida. Você entende isso? Ele não teve um lapso, ele simplesmente decidiu quando ele iria voltar para a recaída. E, na verdade, ele nunca entrou em processo de abstinência. Ele nunca entrou em processo de tratamento. Ele simplesmente entendeu que precisava, naquele momento, por vários outros fatores, seja ele familiar, seja ele por pressão de emprego, seja ele por questões de saúde, seja ele por questões morais, seja ele por dívida, seja qual for o motivo, ele decidiu que ele iria dar um tempo para poder colocar a casa em ordem e depois ele voltaria ao uso. Você vai falar, não, Marco, não existe pessoas assim. Claro que existe. Porque isso faz parte da doença do alcoolismo. Tá dando para entender ou não? Eu espero que esteja dando para entender. Só que na hora que isso acontece com a família não tem obrigação nenhuma de entender isso. E não vai saber identificar quais são esses tempos, essas mudanças. Os gatilhos não são perceptíveis por quem não entende, quem não compreende o processo. Isso são poucos profissionais que conseguem fazer essa leitura. São poucos profissionais, né? Eu tenho certeza que você que já passou talvez por essa experiência com a pessoa que você ama, você mesmo nunca ouviu falar sobre isso. Só que isso é uma realidade. Eu não estou inventando uma história. Pode ler. Tem leitura. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo. Você pode procurar. Tem leitura. Isso é estudo, isso é pesquisa. E além de leitura e de pesquisa, que isso aí é recente, eu já venho experimentando essas ideias há muitos anos. Há mais de uma década que eu venho percebendo essas ações e fazendo experimentos. E é muito legal que quando você compreende, é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos. Se você, por exemplo, vai fazer uma... Eu gosto muito de usar a mata, né? Acho que a mata é um exemplo excepcional para a gente poder exemplificar essa história de tratamento. Se você vai fazer uma caminhada numa mata, fazer uma trilha numa mata, e você contrata um guia para poder te levar e direcionar você nos caminhos que você deve caminhar por dentro dessa mata. Mas chega lá na entrada da mata, ele fala assim, rapaz, você vai entrar nessa mata mesmo aí, cara? Aí você fala, vou, porque eu... Mas você não vai vir comigo, não? Tá doido, rapaz? Isso aí... Vai que a gente se perde aí. Vai que a gente se perde. Você é maluco, rapaz? Você quer entrar nessa mata aí pra quê, rapaz? É melhor ficar aqui fora, tá doido? Não vai entrar aí, não. Você entra nessa mata com esse guia ou não? Claro que não. Porque se o cara não tem segurança de te mostrar quais são os caminhos dentro da mata, como é que você vai entrar com ele? A família também é assim. A família não entende o processo de tratamento e de sobriedade, de abstinência, e muito menos vai entender o processo de recaída. E às vezes, a recaída, eu falei sobre o lapso, né? Eu falei sobre o retorno ao uso, e agora eu vou falar sobre a recaída. A recaída, às vezes, ela é excepcional. Existem recaídas para o alcoolista que são excepcionais. São pontos, sabe aquele ponto, o dia D, a coisa boa, que a bola que está na frente do gol ali é só pegar e chutar pro gol e fazer o gol? Só que muitas dessas bolas que entram na frente do gol, elas não são chutadas pela família, porque a família perde a oportunidade de mudar a história desse cara de uma vez por todas. Eu estou dando aqui a dica para vocês. São leituras, são olhares que vocês precisam entender. A recaída, às vezes, ela é melhor do que a abstinência. Mas como assim, Marcos? Você está me deixando doido. Como que recaída pode ser melhor do que parar de beber? Como que recaída pode ser melhor do que... Como é que eu vou te explicar isso? Às vezes, o cara está 10 anos sem beber. 10 anos sem beber. Mas ele está há 10 anos com um namoro escondido com essa bebida. Há 10 anos que ele saliva por cada gota derramada na porta do boteco. Há 10 anos que ele vive um luto desesperador por essa bebida. Há 10 anos que nós chamamos de porre seco. Há 10 anos que ele está vivendo esse porre seco. Nós vamos falar isso lá na frente.
uma outra aula. Há 10 anos que ele vive em prol desse sofrimento, ele é um masoquista de si mesmo, ele sofre, ele se rasga por dentro, ele dorme, ele acorda pensando na cachaça. E a família tá lá vivendo a vida dela, achando que aquilo dali é o suprassumo da vida dele. Só que ele está sofrendo muito, cara. Ele está sofrendo muito. Essa abstinência, essa falta de uso, está deixando ele está se matando mais do que se estivesse bebendo. E você nem está percebendo isso. Ele está morrendo do teu lado e você não está percebendo. Ele está sofrendo do teu lado e você está achando que ele está a mil maravilha e não está. Porque você não compreende esse processo. E aí, beleza, 10 anos abstêmio e sofrendo. Mas aí tem um cara que foi lá e decidiu um tratamento. E ele foi para um consultório de um psicólogo especialista, ou ele foi procurar uma equipe séria, ou então ele estava tão afim de largar isso tudo que ele procurou qualquer coisa. Ele foi lá no Zequinha lá da esquina e conversou meia hora, o cara falou meia dúzia de coisas na cabeça dele e decidiu voltar e parar de beber. E esse cara, ele tá afinzaço de parar. Ele quer muito. Ele tá com raiva da bebida, ele tá com nojo do que ele se transformou, ele tá com raiva do que ele perdeu. Lembra, vai na aula passada lá, vê nossos vídeos lá que você vai entender o que eu tô falando aqui agora. Ele tem raiva das perdas, dos danos que ele sofreu ao longo desses anos. Ele se desencantou por esse relacionamento abusivo. Vai lá na aula passada, tem vídeo lá que eu tô falando sobre isso. Desse relacionamento abusivo com álcool. E ele tá pau da vida. E a única coisa que sobrou na vida dele, foi a lembrança da bebida. Mas ele não quer mais. É a única coisa. E aí ele foi lá e decidiu, ele foi lá, reuniu a família e falou, gente, olha, eu vou parar de beber, eu tô com raiva dessa bebida, eu não quero mais saber disso, eu tô injuriado com ela. Parei, eu vou parar com isso. E aí, na outra semana, você encontra ele bêbado. O que você vai fazer? Você é um sem vergonha, você não tem vergonha na tua cara. É por isso que a gente não acredita no que você fala, não acredita numa palavra que você diz, porque você não tem compreensão por você mesmo, você não respeita teus filhos, você não respeita tua mulher, você não respeita tua família, você não respeita as pessoas que te ajudaram, você não respeita o Zezinho da esquina que te deu aconselhamento, você não respeita ninguém, você é um zero à esquerda, você não tem comprometimento, você engana todo mundo, você viveu a vida toda enganando a todo mundo e você derrama sobre ele todas as suas frustrações. Só que naquele momento é a bola. Lembra da bola? Na cara do gol, aonde você deveria pegar essa bola e dar um chute e fazer o gol, você perdeu essa oportunidade. E esse cara decidiu ser exatamente aquilo que você falou que ele era. Ele decidiu ser exatamente aquilo que você falou que ele era. Mas não é por raiva, não. Não é por vingança. Não é nada disso, não. É porque ele lembrou exatamente dos tempos que ele teve retorno ao uso, que ele teve lápis, que ele teve engano, que ele queria beber, que ele projetou recaída e tal. Só que dessa vez ele estava sendo honesto. E você jogou na cara dele tudo aquilo que ele não era. Mas aí ele falou, sabe de uma coisa? Eu não vou arriscar mais não, cara. Eu não quero ver minha família sofrendo mais não. E sabe de uma coisa? Talvez eles tenham razão, eu sou isso tudo mesmo. E aí essa oportunidade, essa bola na cara do gol, você nunca mais vai ver. Mas para você entender e ver, visualizar essa bola, você tem que aprender primeiro como que é os sinais que isso acontece. Em que momento isso acontece. E você só vai entender isso, sabe quando? Quando você ouvir, assistir, acompanhar a gente no canal. Tem muita coisa bacana para acontecer aqui, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado de uma certa forma até aqui. Mas acompanha, tem muito vídeo legal aí, tem muita coisa bacana que você vai estar
se deliciando, porque é uma história muito legal, é um aprendizado. E no final de tudo isso, eu quero que você entenda uma outra coisa, mas eu não vou deixar, eu vou deixar para o final. É um bônus. É lá no final, não vou falar agora não. Vai consumindo o nosso conteúdo aí, vai dando joinha se foi legal, vai metendo crítica se não foi bom. Se você não achou nada de bom no que eu falei, fala aí embaixo aí, eu falo, Marco, pelo amor de Deus, você tá falando só besteira. Se você achou que tem algum sentido no que eu falei, fala, Marco, bacana, cara, legal, me explica mais sobre esse assunto, sobre esse ponto que você falou. Eu quero poder colaborar com você, tá bom? Acompanha o nosso vídeo aí, compartilha esse vídeo. Eu vou fazer um desafio, você compartilha esse vídeo com alguém que você conheça, que esteja passando com esse problema do álcool na família, e eu tenho certeza que eu vou poder estar na casa dele também lá ajudando, tá bom? Um abraço, fica com Deus aí, até a próxima. Valeu!